Mas você trouxe essa questão, que é muito particular nossa, e a gente tem acompanhado, e claro que a gente acompanhando à distância, eu não estou fazendo a menor comparação com o que os palestinos estão vivenciando na guerra em si, né, que enfim, é um impacto na saúde mental, assim, sem precedentes. Mas a gente, tá tendo uma relação com esse conflito, né, entre Israel e os palestinos, que é muito diferente, talvez, de todos os outros que a gente já acompanhou. Porque hoje a gente acompanha pelas redes sociais, né? E é claro, como jornalistas, eu acabo seguindo palestinos, jornalistas palestinos que postam diariamente vídeos, mas nas redes sociais como um todo você consegue acompanhar muito de perto e até por isso a narrativa, né, de Israel dessa vez não está funcionando, porque as pessoas estão acompanhando muito de perto essa realidade dos palestinos por meio das redes sociais. E isso até acabou virando uma guerra de informação. Mas eu queria te perguntar qual é o impacto disso na nossa saúde mental, né? Para além de todas as informações que a gente já recebe diariamente, a gente vai falar do clima aqui, que é uma coisa que preocupa muito, mas desde o dia 7 de outubro, eu tenho percebido também as pessoas muito cansadas de lidar com isso, como mais uma. Como se fosse, né? A gente tem várias caixinhas que a gente vai colocando uma em cima da outra, e essa seria mais uma caixinha, vamos dizer assim, para esse tanto de informação que amedronta, né? E que o tempo inteiro está nos impactando. Eu acho que tem vários elementos aí que você trouxe importantes na tua fala. A gente tem tem uma parte, um setor da mídia que traz esse conflito, essas guerras, muito numa perspectiva, é como se pegasse o horror e trouxesse para o campo do espetáculo, né? Como se fosse uma disputa de time de futebol, e não colocando as questões que são centrais nessa discussão, como no caso da Palestina, por exemplo, que é a própria autonomia, né, de um Estado que deveria já ser, que já por natureza era autônomo, e que foram tomadas as terras dessas pessoas, enfim, tudo que elas passam há anos de lá, e muito disso não foi retratado na mídia historicamente. Esse conflito, ele é o que está acontecendo agora, ele é uma explosão, ele é algo que é como se joga tudo num caldeirão e de repente ele explode. Então essa coisa está acontecendo há muitos anos. Não é de agora que o conflito existe naquela região. O conflito existe há muito tempo, porque aquelas pessoas não têm o direito de existir naquelas terras. E aí volta para isso que a gente tem falado, desse preconceito contra o outro. Muitas pessoas que não conhecem a realidade e olham para essa parte do mundo como se fossem completamente diferentes do Ocidente, por exemplo. Não reconhecem essas pessoas pela cultura delas, pela religião delas, e muitas vezes atacam pelo próprio desconhecimento, pela própria incapacidade de enxergar, de entender que aquelas pessoas também têm o direito de existir e também têm o direito de ocupar as suas próprias terras, que as gerações estavam já ali. Então, eu acho que as redes sociais, elas ainda agravam esse olhar, que é esse olhar espetacularizado, né, da vida e dos conflitos, num clima muito de polarização. Então, eu acho que as redes sociais têm um nome de social, né, e deveria por si só já criar e potencializar e priorizar os laços sociais, ela acaba muitas das vezes esgarçando esses laços, criando dificuldade de uma conexão real de uma comunidade global que deveria ser o mundo. Então, o que vira aquilo? Vira um grande espaço de polarização. A gente tem visto, isso não é no Brasil nos últimos anos, o Brasil virou um grande palco de polarização, e isso reflete também no conflito agora, porque muitas pessoas estão se posicionando em relação ao conflito Israel-Palestina da mesma forma que se posicionavam na disputa política no Brasil. Como se fosse uma disputa pura e simplesmente política de lados e visões. Mas o que a gente está falando ali, não dá para você, por exemplo, diminuir, reduzir algo como um ataque a um hospital, né? Como crianças, que crianças podem morrer ou não, as crianças palestinas podem morrer e outras crianças devem ser salvas e cuidadas, né? Então a gente está falando disso, que é uma forma de... Você acaba criando uma seleção de quem pode ou quem não pode
a sobreviver a esse conflito. E isso é muito cruel. Então, o que a gente está vivendo é só mais uma etapa de uma polarização que segue acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, e que a extrema-direita vai ocupando esses espaços também, que são espaços de comunicação, espaços de uma formulação, de uma construção psíquica que nós acabamos carregando também. Né? Então, quando a gente começa a dizer, olha, isso aqui, a justificar o injustificável, né, justificar certos tipos de ataques que estão acontecendo na Palestina, que essas pessoas estão sofrendo, trazendo isso para o campo de uma disputa política mais recente aqui no país e que está acontecendo no resto do mundo, a gente está perdendo a nossa capacidade de ser humano, de olhar para aquilo e falar, bom, isso aqui não pode, isso aqui não poderia acontecer em lugar nenhum do mundo, independente de quem seja, se fosse Israel ou Palestina, isso não pode acontecer. Então, eu acho que a gente tem o Frei Beto, uma vez, ele cunhou um termo que, na verdade, existia desde o fascismo na Itália, que é depressão cívica. Né? Eu acho que a gente está vivendo, e a gente viu isso no Brasil nos últimos anos, a gente, sobretudo no último ano, foi um ano de muita fadiga, de muito esgotamento em função das questões sociais e políticas do país. A gente segue vivendo essa depressão, que é uma depressão que não é exatamente uma depressão individual, subjetiva, que você vai lá e trata com remédio, que hoje tudo que é medicalizar, a gente pode falar sobre isso também. Mas é uma depressão coletiva, é uma depressão da gente como cidadão. Né? E eu acho que, por um lado, quando a gente vai recebendo todas essas notícias, essa enxurrada de informação o tempo todo, sobretudo polarizada, porque além da gente ter que falar do que está acontecendo, muitas das vezes tem que justificar ou tem que tentar fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali não pode acontecer, ou seja, volta para aquilo do desmentido social, né? Que eu falei, quer dizer, você não pode, você tem que validar aquela ação, né? Você tem que validar o que aquelas pessoas estão sofrendo, para ainda validar aquilo diante de todo o horror que está acontecendo. Você ainda tem que convencer as pessoas, acho que essa é a palavra, convencimento, tem que convencer aquelas pessoas, a maioria das pessoas estão polarizando, né, de que aquilo ali não é justo, aquilo é cruel, aquilo é perverso e aquilo não pode acontecer. Então, imagina um esgotamento, é a fadiga das pessoas que minimamente se engajam de alguma forma em alguma luta, são pessoas progressistas, são pessoas que se importam, né, não só consigo mesmo, mas com o todo. Realmente é uma fadiga muito grande. Mas a gente precisa, talvez eu acho que a solução não é não olhar para isso, não é se desconectar, mas é pensar de que forma a gente pode pegar essa informação e transformar isso em ação concreta. Né?